Boa noite a todos os meus colegas. Gilmar Júnior aqui falando. Tô saindo agora aqui do evento do PPA aqui em Recife, o evento que teve a participação do presidente Lula. E tô no carro aqui já indo para casa, morto, exausto, mas eu precisava abrir essa live como sempre fiz, né? Como sempre fiz, para compartilhar com vocês algumas das minhas percepções, alguns dos meus entendimentos sobre o que aconteceu hoje aqui. Se balançar, saibam que eu tô aqui no carro e vai balançando mesmo, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que Pernambuco entrou hoje para a história. Pernambuco entrou hoje para a história. Porque eu nunca vi, o lançamento de um programa da importância que tem o PPA, e aqui ressalve-se que realmente é muito importante. Mas eu nunca vi uma participação da enfermagem tão linda como aconteceu aqui no Geraldão hoje. A enfermagem, ela foi a voz preponderante, sabe, nas arquibancadas, e a enfermagem sabia para que veio. Então a enfermagem, ela estava aqui nas arquibancadas sabendo para que veio. Eu não estava nas arquibancadas, entrei como parlamentar, como deputado estadual. A receptividade dos deputados estaduais não foi como eu imaginava. A gente ficou numa espécie de front stage. E ainda assim eu fiquei persistindo na expectativa de encontrar com Lula e falar com ele. Consegui, falo já sobre isso. Mas eu precisava enaltecer os meus colegas que estavam nas arquibancadas. Então cada um de vocês que estavam nessas arquibancadas hoje, vai os meus mais sinceros parabéns. Vocês foram um absurdo de incríveis. Nossa, visivelmente uma categoria que está cansada, exausta, com todo o direito de reivindicar, de reclamar. Vivemos uma democracia. Então foi uma categoria que esteve participando dessa cerimônia o tempo todo, ouvindo quando tinha de ouvir, gritando quando tinha de gritar. Uma coisa que eu percebi com muita veemência foi uma rejeição nas falas que citavam a nossa governadora Raquel Lira. Obviamente que a enfermagem de Pernambuco espera que Raquel Lira converse com a enfermagem, abra um canal de diálogo com a enfermagem, e isso se tornou muito visível aqui na manifestação, nas manifestações que aconteceram hoje aqui no Geraldão. Dá para chamar assim de manifestações. Então a governadora, inclusive na sua fala, foi extremamente vaiada, e foi um momento muito histórico, porque os colegas que estavam ficaram de costas com os cartazes de pague o piso, a mostra, e vaiaram bastante a nossa governadora. Vaiaram bastante ao ponto de, sinceramente, eu não consegui ouvir o que ela falava. Então, eu acho que não sei até que ponto isso foi delicado ou não, mas acho que é uma categoria ela não pode ser silenciada. Então, a partir do momento que Raquel não abriu para o diálogo com a categoria, inclusive no último ato da enfermagem aqui em Pernambuco, os movimentos sindicais, os representantes, foram recebidos por um oficial de justiça e não pela governadora. Eu acho que abre margem para essa categoria gritar, sabe? Gritar, se manifestar e reivindicar. Então, a revolta com o governo do estado, ela foi, para mim, muito clara, claríssima. E eu nunca vi isso antes. Nunca vi na história da enfermagem de Pernambuco uma manifestação tão contrária a uma governadora. Então eu sei que os assessores de Raquel, eles são antenados no que se passa nas redes sociais. E eu queria mais uma vez aproveitar esse espaço para dizer para a nossa governadora: chame a enfermagem para dialogar. Mesmo que existam coisas que não estão no seu poder, é importante ter diálogo com a enfermagem. É importante ouvir esses profissionais que estão diuturnamente salvando a vida dos pernambucanos. Não conversar com a enfermagem, não ouvir os nossos anseios, nos coloca numa posição muito ruim, nos coloca numa
posição de uma categoria que está silenciada. E a enfermagem, ela não aceita mais silenciada. A enfermagem, ela precisa falar. A enfermagem precisa dialogar. A enfermagem precisa contar com sua maior líder, que é a governadora do estado. Então a enfermagem precisa, Raquel, que você sente com ela, que você ouça os nossos anseios e tudo que a gente passa de dificuldade, para que você possa planejar o pagamento do piso nacional em Pernambuco, para que você possa se unir às nossas vozes na cobrança de que esse piso seja destravado a nível federal. Sabe? O que não pode, o que não dá, é simplesmente para você ignorar e não nos receber e não abrir a mesa para o diálogo. Mas enfim, isso é um desabafo, porque eu acredito veementemente que depois de hoje, depois do que a enfermagem mostrou para toda a classe política de Pernambuco e do Brasil, porque o presidente Lula estava transmitindo esse evento pelas redes sociais, o que o Brasil viu foi uma categoria que precisa ser escutada, que nós não estamos mais numa posição de aceitar esperas e respostas que saem de uma pessoa, saem de outra, um prazo que coloca ali, um prazo que coloca cá, um documento para ser ajustado, um documento para arrumar. Não, a enfermagem tem pressa, a gente precisa do dinheiro. E a gente estava falando aqui no Geraldão de combate à fome. Saibam, meus colegas, muitas pessoas que estão assistindo a essa live, não dá para ver agora, acho que tem mais de 1000 pessoas assistindo. Saibam que tem gente na enfermagem que passa fome, porque tem lugares que pagam a enfermagem, como o estado de Pernambuco, menos de um salário mínimo. E nós não conseguimos ter uma comida de qualidade na mesa com o salário que a gente recebe. Não tem como. Então, é importantíssimo dialogar com a enfermagem. E eu espero de verdade que o governo do estado abra essa mesa de negociação. Quero dizer para a Raquel, para os assessores que forem ver isso e que vão passar para ela: governadora, eu, Gilmar Júnior, sou deputado estadual, eu sou um parlamentar. E eu me coloco à disposição para montar essa mesa de negociação com os nossos representantes, com pessoas da base, para que a senhora possa nos ouvir, para que a senhora possa entender por que é que estamos nessa luta de forma tão veementemente e por que nos afeta tanto o fato de a senhora não nos ouvir. O que aconteceu hoje no Geraldão, as vaias que a senhora recebeu, não é contra a senhora especificamente, não é personificada. Essas vaias não são personificadas. Essas são vaias de revolta para que pudessem suprir o silêncio que a senhora obrigou para que a enfermagem tivesse. Porque praticamente a enfermagem ficou sem opção. Então, eu vejo que não é personificado contra a sua pessoa. Ela é uma vaia, foram vaias veementemente contrárias à sua forma de conduzir no governo do estado de Pernambuco o tratamento com os profissionais de enfermagem. Então, eu precisava falar sobre isso, tá? E é uma fala extremamente sincera. Não estou aqui para diminuir a sua importância, mas eu estou aqui para dizer que posso fazer esse papel de construir essa mesa de negociação e a senhora entender o que a gente precisa. E não tenho medo, tá? Não tenho medo de estar aqui falando, eu estou falando somente a verdade e creio veementemente que represento os meus colegas que lá estavam e todos os meus colegas que nem sequer puderam estar lá, mas estão aqui agora, sabe? Então as vaias foram muito pesadas. Inclusive, fomentaram uma frase do presidente Lula, que se mostrou extremamente incomodado com as vaias que Raquel recebeu. Lula falou: respeitem os meus convidados. Porque o Lula fez, e eu vou dizer, presidente Lula, nós não desrespeitamos nenhum dos seus convidados. Nós somente exercemos o nosso direito constitucional, o direito constitucional de liberdade de expressão. E nós vivemos numa democracia que tanto o senhor prega, que tanto o senhor lutou e esteve presente em muitos dos seus discursos, inclusive no discurso da própria governadora Raquel Lira, que ao ser vaiada, enalteceu a democracia. A democracia voltou, acho que voltou agora.
A democracia, ela fez a enfermagem soltar a voz, sabe? A enfermagem soltou a voz de forma democrática. Então a fala do presidente Lula, ela teve muito isso, sabe? Ela teve essa espécie de revolta por isso ter acontecido, e eu percebi que ele se incomodou bastante. Mas tomara que seja entendido da forma como realmente foi, como realmente aconteceu. Uma fala de desabafo, uma vaia de desabafo. Tá? Me sinalizem aí que voltou, gente, que eu nem tô vendo aqui nem parei para ler o que vocês estão falando. Eu tô no carro ainda, tá? Nem luz tem direito aqui, mas eu precisava falar. É o seguinte, sobre a fala do presidente Lula, essa fala que eu gravei ela inteira, mas eu estava atrás do palco, então o áudio não vai ficar bom. Eu já parei para ouvir um pedaço. Tem partes que dá para ouvir, tem partes que não dá para ouvir, mas vai estar compartilhada aí. Muita gente gravou diretamente das redes sociais e vocês vão poder ouvirem da boca do próprio presidente. Teve um momento, e nessa fala, essa fala do Lula, ela precisa ser analisada com calma, tá? Visivelmente, o que deu para entender nessa fala especificamente do discurso, eu achei o Lula pouco apropriado do que está acontecendo com a medida, com o piso da enfermagem. Eu achei ele pouco apropriado. É claro que ele está há poucos dias do governo, tem muitas pautas para Lula, sabe, discutir. E, sinceramente, eu pensei que era uma pauta prioritária. Mas hoje eu fiquei com dúvida se realmente era prioritária. Porque eu achei confusa a fala do presidente da República. A sensação que eu tive é como se ele entendesse que ele não pode ultrapassar o limite da legalidade nas suas ações porque tem uma ação no Supremo Tribunal Federal. Mas não é isso que acontece. O que nós precisamos é de uma medida provisória, que tem que partir dele. Inclusive, já disse aqui em outra oportunidade, que a medida provisória já estava na mão dele. Quando eu digo na mão dele, isso aí foi replicado por muitas pessoas, inclusive, não significa literalmente na mão, tá? Tipo assim, Lula segurando aqui, ó, a medida provisória, não. Isso significa que tá na Casa Civil. A Casa Civil é o lugar do Lula, é a mesa do Lula, sabe? Então, se está na Casa Civil, está com Lula, tá? Então, isso aí é um fato inegável. Mas percebi na fala do presidente uma espécie de confusão. A sensação que eu tive era como se ele não soubesse onde exatamente o piso precisa ser destravado. Então nós precisamos dialogar, obviamente, com os ministros e com a equipe de Lula para que ele entenda o que realmente está acontecendo, porque visivelmente eu achei que ele não estava 100% apropriado. Tive uma conversa mas ao final do discurso de Lula, preciso falar disso. Ao final do discurso do Lula, ele fala que é meritoso, inclusive faz um comparativo desnecessário com médicos, utiliza uma terminologia que não se usa mais para enfermagem, que é a enfermagem padrão, mas ele concorda que os valores que nós recebemos hoje são valores abaixo do que merecíamos receber. E se comprometeu em pagar o piso. Pelo menos disse que vai pagar o piso, né? Obviamente que o que a gente esperava era uma data. Bom, passando desse discurso do Lula, eu tive a oportunidade de falar com Lula muito rapidamente, falei pessoalmente com Lula, e a sensação que eu tive nessa fala foi uma fala extremamente rápida, mas ele parou para me responder a pergunta que eu tinha feito para ele: cadê o piso? O senhor vai pagar o piso, presidente? E a resposta que ele me deu foi uma resposta muito parecida com o que ele falou no discurso. Ele demonstrou na fala dele que estava preocupado com o Supremo Tribunal Federal. Então, o que fomenta ainda mais a minha teoria de que o presidente em si, e não a sua equipe, Lula em si, a figura do Lula, não está 100% apropriada da nossa luta pelo piso salarial. É como se ele quisesse pagar, mas a equipe dele ainda está devendo. Então, obviamente, você
conversei também com o chefe de gabinete do Lula, praticamente o chefe de gabinete, que é o Márcio, do gabinete da presidência, e ele passa pra gente uma confiança de que vai ser pago. Mas ele falou uma coisa, inclusive falou no discurso, tá? Falou que a medida provisória precisava de uns ajustes. Então, tem 2.800 pessoas agora. Então, gente, a sensação que eu tive, depois eu vou postar aqui as fotos, porque eu tô cansado desse negócio de um ministro dizer uma coisa, o deputado dizer outra, fulaninho dizer uma coisa. Eu, Gilmar Júnior, eu só falo agora o que eu ver ou o que eu presenciar. Eu não falo mais nada de que alguém falou. O que eu tô falando aqui agora é tudo que eu vi hoje e de tudo que eu participei hoje. Acho que o gabinete da presidência tá de fato imbuído em resolver. Deu a entender isso. Acho que o presidente deixou claríssimo mais uma vez no seu discurso que está cobrando do ministro Rui Costa que ele resolva a situação do nosso piso. Inclusive citou que Rui Costa tinha participado hoje de uma reunião no Supremo Tribunal Federal, acredito que com o próprio ministro Barroso. Então, o que é que eu tiraria de extração dessa confusão toda em volta do nosso piso? Acredito que Lula tem o interesse de pagar, mas que ele não está apropriado de fato do que a gente está passando. Por isso que teve coisas aqui no discurso dele que ele não entendeu. Abraçar uma pessoa e dizer que vai pagar o piso, pra gente é insuficiente. Pra gente isso é insuficiente. É de se enaltecer o carinho, é de se enaltecer o gesto lá do abraçado, parar para explicar, coisa que ele fez comigo, parou, me respondeu. Então, eu acho que esses gestos são importantes, mas são gestos insuficientes. E acredito que nós precisamos compartilhar, usar nossas redes sociais para dizer onde é que está, o que é que está faltando, para mostrar o que é que o piso da gente precisa para ser efetivado. Alimentar a peça, a ADI 7222, com pessoas que defendam o nosso piso, porque ela é constantemente alimentada pelo empresariado. Acho que tem que ser discutido mais sobre o piso nas redes sociais, nas páginas das nossas lideranças, dos nossos colegas, nos movimentos sindicais. Nós tivemos aqui em Pernambuco, estamos tendo em Pernambuco manifestações dos sindicatos brilhantes. O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem levantaram uma bandeira branca hoje, mas já tem assembleia na próxima semana. Sabe, Pernambuco foi um exemplo para o Brasil do que é lutar, do que é ter um trabalho sindical. O que eu acredito enquanto colega de vocês, enquanto alguém que está aí nessa luta já há muito tempo, é que nós precisamos agora compartilhar o que é que a gente quer, o que é que está faltando, que a gente não tem mais paciência, nem sanidade mental para estar esperando. E pedir diálogo, tá? Não adianta ficar empurrando para frente, dizendo fulaninho vai ver, fulaninho vai revisar, fulaninho vai fazer isso. Não, nós precisamos explicar. Foi a sensação que eu tive. A nível aqui de Pernambuco, mais uma vez, em enfatizar que a nossa governadora abra a nossa mesa de negociação. Raquel, eu estou disponível para o dia e para a hora que a senhora quiser sentar para conversar sobre a enfermagem. E lhe digo mais uma vez, não montarei essa mesa de negociação para a gente brigar, eu montarei para a gente construir, tá? Que isso fique claríssimo, para que não aconteça uma situação... para que não aconteçam as últimas situações que todas foram desnecessárias. Não receber a enfermagem no palácio, não abrir uma mesa de negociação e agora ser vaiada na frente do Brasil inteiro, porque estava o presidente da República e muitos dos seus ministros. Dialoga com a gente, Raquel. Sério, dialoga com a gente. Minha gente, essa é uma análise, eu quero deixar isso muito claro, essa é uma análise minha, tá? Da minha pessoa. Então... eu espero que eu ouça o discurso depois com mais calma, veja o que os outros colegas estão postando, veja a percepção dos meus colegas que estavam no Geraldão, veja as cenas dos próximos capítulos para a gente saber o que vai fazer. De toda forma, vem a marcha dos prefeitos na próxima semana, onde muita coisa é discutida e eu acho que o piso da enfermagem vai ser um tema prioritário. Então nós temos que ter estratégias para a marcha dos prefeitos.
Bom, tô morto, cansadíssimo, mas eu tô feliz de ter visto o que eu vi hoje, uma enfermagem de luta, a enfermagem pernambucana, que é madeira de lei que cupim não rói. Eu me sinto honrado em ser um dos representantes dessa categoria que não faltou a Pernambuco, não faltou o Brasil, e a gente se encontra no momento onde estão faltando com a gente. Bom, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Vou finalizando por aqui, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou postando aqui no meu Instagram, tá bom? Força para todo mundo, não é hora de desistir, é hora de continuar lutando, porque a vitória vem, a vitória é nossa e ela vai chegar, porque a gente não dá um passo atrás. A enfermagem não vai dar um passo sequer atrás. E nem vamos aceitar enrolação, tá? Com a gente agora é exigência do dinheiro nos nossos contra-cheques, porque o piso é lei e ele tem que ser pago. Beijo, gente!